Dinho não sou eu, já vou avisando. Mas eu dizia o seguinte, eu fui a esse programa e eu disse, ainda que eu tivesse um dom para jogar futebol, eu não seria jogador de futebol. Porque a vida, por mais dinheiro que se ganhe, não é fácil. É uma vida de muito sacrifício. Muito sacrifício. Daí eu trabalho, já pegando esse gancho, o aspecto cultural. Eu trabalhei com ele em relação à Europa. Quando eles vão para um país, qual é a cultura daquele país? Ele tem que se aculturar para aquele país, ele tem que ter um embasamento. E os brasileiros vão para... O jogador sai daqui, vai jogar na Arábia, não sabe nem... Cai de paraquedas. Chega lá e fala, ué, mas as mulheres aqui estão todas cobertas. Um embasamento cultural que eu acho que facilitou bastante, acredito que facilitou bastante para ele. E aquele que não tem embasamento cultural? Aquele... Será que ele progride? Essa é a minha pergunta. Outra coisa que eu trabalho, daí vai a diferença qual é a diferença entre os vencedores e os comuns. Agora eu queria voltar numa coisa que eu te atrapalhei aqui, peço desculpas. Você falou que o jogador está lá na Inglaterra, ganhando a grana em libras, mas está no hotel 5 estrelas, mas que adianta? Parece que é muito bom, mas ele tem que jogar, acabou o jogo, ele tem que ir para o quarto dele e se ele se completar, ele não precisa de mais nada, ele não precisa sair, ele não pode sair. Então ele tem que aprender a ser completo. O que eu vou fazer? Eu gosto de videogame, eu gosto de ver TV, eu gosto de ler, eu gosto de ficar quieto, alguma coisa ele tem que fazer. E esse treinamento a gente fez com ele. Ele fez antes de ele ir. Então, nesse momento, muitos acabam deixando. Ou eles vão para a noite. Eu ouvi o programa seu. Que eu falei com o Rincon, como é que é a história da noite? Exatamente, a questão da noite. Então, eles vão para a noite e não resistem. Então, eles não têm aquele apoio. E o psicólogo não pode ser uma bengala. Ele tem que estar ali quando a coisa fraquejar, para dar uma ajudadazinha para ele, mas ele tem que deslanchar sozinho. E isso aí, ele tem que introjetar e trabalhar numa meta que ele quer. Ele tem que se completar por ele mesmo, não tem que buscar nada fora. Ele não tem que buscar nada fora. E o trabalho em grupo, como é que é feito? Psicologia do esporte em grupo, dá certo? Dá certo. Eu sou de uma teoria não muito teórica, não pode ser muito teórico esse trabalho, porque cansa e a gente tem que falar numa linguagem que eles do boleiro. A gente chega a falar Lacan, isso aí danou. Não, daí não. Aí falei, jogava onde esse cara? Exatamente. Então, o que tem que ser é uma linguagem muito básica para eles, muito objetiva. E o que eu preciso? O que precisa de uma empresa hoje? É uma coesão no grupo. Tem que haver coesão, tem que haver comprometimento, é trabalhar comprometimento. Que muitos estão envolvidos, mas não estão comprometidos. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, eu vou voltar que eu quero que você explique que o pessoal ficou assim, mas qual a diferença de envolvimento e comprometimento? Que é uma coisa que não é só para o esporte, isso vale em tudo. Eu vejo no meu escritório, trabalho muito isso. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Direito Desportivo em Debate, hoje recebendo Ana Hartmann, que é dedicada à psicologia do esporte. Ela terminou falando aqui no primeiro bloco que os jogadores estão, a diferença entre comprometimento e envolvimento. Explica melhor isso para nós. O que é uma pessoa envolvida? Eu estou envolvido no meu grupo. Ele está ali, ele vai, joga, mas ele está com a cabeça dele lá fora. Numa possibilidade de ele ser contratado porque o empresário dele veio e falou para ele que tem uma chance lá num outro clube no exterior e ele já está jogando ali, mas a cabeça dele não está mais ali. Falei isso com o Rincon aqui. Falei, como é que e ele falou isso, é duro porque a gente está trabalhando e o jogador tem lá o empresário dele que vem atrapalhar. E como eu falava, o trabalho tem que ser uma equipe, o futebol é um jogo de equipe. Não é tênis. Então, como? Não é um tênis. Não é um tênis. Então ele tem que estar, enquanto ele está no banco, ele não tem que estar divagando. Ele tem que estar analisando o que está acontecendo no grupo, para quando ele entrar na posição certa. Então, o que eu falava? Que
o comprometimento, o envolvimento. E comprometido é aquele que literalmente veste a camiseta. Eu estou aqui nesse momento, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu sou o que for, mas eu sou esse aqui. O que vier depois vai ser lucro disso aqui. E outra coisa é ele acreditar em si. Esse é um trabalho que se trabalha no grupo e no pessoal. É aprender a conhecer-se e abstrair a interferências externas, como a torcida. Eu consegui o que aconteceu lá fora com as Vuvuzelas, exatamente. O cara tem esse seu barulho. Qual foi a diferença do Brasil e do outro? O outro estava concentrado. Provavelmente psicologicamente. Mas você sabe, para abstrair. Já falei isso num desses últimos programas que eu documentei. Eu falei com você mesmo. Que eu estou completando 25 anos de magistério. Eu nunca tive maiores problemas com alunos e com disciplina em sala de aula. Porque durante as aulas, isso é um problema que às vezes já reclamaram de mim, porque falam, olha, todo mundo conversa na sala e o professor não chama atenção. Porque eu fico tão concentrado quando eu estou dando aula e depois paro. Porque eu estou ali, então estou envolvido mesmo, estou comprometido. Porque eu falo que entra em transe, eu digo para eles, agora com essa história de celulares, tocar celular não vai me atrapalhar, vai atrapalhar seu colega, então desliga, que a mim não atrapalha. Olha que interessante, agora fiquei contente. É isso que ele tem que fazer dentro do campo. Eu achava, foi por certo, eu estou... E outra coisa é que tem o jogo interno. O jogo interno, daí é ele. Porque tem muito interferente interno. Tem os casos de... É um problema com a namorada, é com a família, é o salário que não saiu, é uma série de Mas coisas. isso todo trabalhador tem, né? Mas ele tem que aprender a conviver com isso. Então, resumo da ópera, precisava todo mundo estar lá com o seu analista de vez em quando para pôr os demônios para fora. Conhecer e saber. Quer ver? Coisa... Fala. Uma coisa que eu sei que me irrita, eu sei que se o cara vier falar da minha mãe... Ouvido. Eu vou perder a estrutura. Como Zidane, um grande jogador. Oxa, desculpa, atrapalhei. Não, é exatamente. Vai, fale aí, o Zidane. E se ele tivesse... Final de Copa do Mundo, a gente falou da irmã dele. Abstrair ao que vem de fora, o meu foco agora é ganhar essa Copa. Eu não estou nem aí, mas isso aí é um treinamento. E ele não teve preparo antes, né? Não teve preparo. Porque vamos imaginar isso aqui, ó, está vazio, né? Mostrar lá atrás. Isso aqui lotado, aquele cantinho, eu que sou corintiano, aquele amarelo, fica todo com camisas negras da Gaviões da Fiel. Um jogador adversário fica no gol. E o Corinthians tem uma estratégia que eu já percebi. Ele sempre tenta ganhar o sorteio para jogar o primeiro tempo aqui, no segundo tempo é para o goleiro adversário neste gol. Não é fácil alguém ficar debaixo daquele retângulo com... Ali deve caber o quê? Umas 15 mil pessoas, todas vestidas com camisas negras, gritando com os braços contra. Não é verdade? Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Para isso, a gente trabalha muito o que se chama hoje do coaching esportivo. Que é isso? Eu faço coaching esportivo com o Mauro. Como é que funciona? O coaching esportivo é uma... Qual é o objetivo do coaching esportivo? É otimizar a performance, é um dos objetivos do jogador. Porque eu vejo a psicologia do esporte, primeiro, como uma das peças do grande quebra-cabeça para o sucesso dele. Então, o coaching esportivo, ele trabalha numa mudança que a pessoa quer e ela vai mudar sozinha, mas através de uma programação, onde ele vai criar uma meta final e ele tem etapas para alcançar aquela meta. Quem vai decidir isso é ele, mas tem prazos para aquelas metas e elas vão ser escolhidas criteriosamente para alcançar essa meta. E esse coaching esportivo, ele facilita muito os jogadores, porque ele mantém o foco, ele põe metas, porque a gente compara o nosso estado